Oi, pessoal, como vocês estão? Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão, ok? Bem, essa semana nós vamos ter um processo avaliativo, ok? E nada mais justo do que na disciplina de produção textual a gente fazer a produção de um texto, né? Olha aí que incrível. Bem, então vamos revisar tudo que a gente viu até aqui, ok? Para que vocês tenham uma base maior para essa produção. A gente, é, no decorrer dos vídeos, falou ultimamente sobre a construção textual, não é? Então, o que é essa construção textual? Quando a gente constrói um texto, quando a gente escreve um texto, existe uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração para que esse texto fique bom, não é? E isso vale para qualquer texto, claro. E aqui a gente já apontou três desses fatores que a gente deve fazer ou evitar, dependendo de cada um desses fatores. Vamos ver a progressão. Vocês lembram o que quer dizer isso? A progressão de ideias no texto? A gente vem falando ultimamente bastante sobre os textos argumentativos, que são aqueles textos onde a gente escreve os nossos argumentos, os nossos pontos de vista. São aqueles textos em que a gente mostra para o leitor é, um viés diferente, um ponto de vista daquilo que a gente quer que ele veja sobre determinado assunto, não é? Por exemplo, se a gente estiver falando sobre o lixo marítimo, se a gente estiver falando sobre a poluição do mar, a gente vai levar argumentos que levem o leitor a ver esse assunto, a poluição marítima, sobre o ponto de vista que a gente vai querer falar naquele texto. Se a gente, por acaso, for falar sobre a forma como as praias são utilizadas e acabam poluindo, ou se a gente for falar sobre grandes empresas que despejam esgoto no mar, não é? Aí a gente vai falar sobre argumentos que levem para aquilo. Para isso, é necessário que a gente atente para uma progressão de ideias no texto. A gente não pode simplesmente começar a falar sobre uma coisa, aí corta, fala sobre outra, depois volta para aquela mesma coisa. O nosso texto gera uma ideia de bagunça, de desorganizado. Por isso, a progressão se torna importante. Por quê? A gente fez aquele exercício de colocar em tópicos os nossos argumentos. A gente separou os tópicos, cada um dos pontos abordados sobre aquele assunto. E a partir desses tópicos, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias para escrever cada um dos parágrafos de acordo com essa progressão. Ou seja, a gente vai evoluindo o texto, ao invés de fazer uma linha torta, ao invés de a gente fazer ao invés de a gente fazer isso aqui com as nossas ideias, ó, tem um ponto, começa, dá uma enrolada, vai para outro, enrola e transforma o texto numa montanha russa para quem está lendo. Ao invés de a gente fazer isso com as ideias, na verdade a progressão nos ajuda a fazer isso. A gente começa com um ponto inicial, passa para outro e assim sucessivamente até chegar na conclusão que a gente quer dar para aquele nosso texto. Outros dois pontos são a ambiguidade e a redundância. Nesse caso, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que evitar isso, né? A ambiguidade a gente viu que se refere àquelas ideias dúbias, ou seja, quando algo que a gente colocou tem mais de um sentido possível. A pessoa pode ler aquilo e interpretar de duas formas diferentes. Isso atrapalha o sentido do texto. Você não está justamente fazendo aquela linha reta. Você está sendo subjetivo no seu texto, mas de uma forma errada. A ambiguidade, ela deve ser evitada. A gente viu vários pontos na aula passada, tá? Se necessário, revisem aquela videoaula para vocês verem novamente cada um daqueles pontos que geram a ambiguidade, não é?
para que a gente possa evitar. A redundância é justamente quando tem ideias desnecessárias no texto ou repetidas, né? A gente viu casos de redundância de quando se repete muito no texto aquela mesma palavra, não é? Ou aquela mesma expressão. E a gente viu como evitar essa redundância usando pronomes, se referindo ao sujeito de uma forma mais diferente, não é? Ou existem os outros casos de redundância que a gente viu nas atividades, que é quando acontecem das pessoas repetirem uma ideia que já foi colocada. Vocês viram como aquele exemplo falou, brinde grátis. Bom, se é um brinde, ele já é grátis, senão não seria um brinde. Então não há necessidade de a gente falar brinde grátis. Só em falar brinde, a gente já tem uma ideia completa, não é do que a gente está querendo falar. Isso também é um caso de redundância. A gente, como já falou, do texto argumentativo e do ensaio, que é um exemplo de gênero textual dentro desse grupo de textos argumentativos. Professor, existem outros textos argumentativos? Sim, além do ensaio, existem vários outros. Mas aqui a gente está falando de um gênero textual que é o ensaio. Lembram do ensaio, aquele gênero que trata de assuntos mais polêmicos, que deve ter uma linguagem acessível, porém uma linguagem trabalhada da norma culta, né? Não pode ser uma linguagem coloquial, tem que ser uma linguagem padrão da língua, uma forma padrão da língua, não é? Então, vai ser em cima do ensaio que nós vamos fazer a nossa avaliação, ok? Vocês vão produzir mais uma vez um ensaio. Eu vou passar um texto, aliás, 2 textos, da quais vocês vão ler. O primeiro tópico da avaliação vai ser vocês elencarem os argumentos de vocês. Vocês vão retirar desses textos os pontos para a gente fazer essa progressão, igual a gente fez na outra atividade. Vocês vão lá colocar 3 tópicos do que vocês acreditam que podem ser assuntos que vocês podem trabalhar no texto. E depois vocês vão construir um ensaio, na qual vocês vão fazer a introdução, e no desenvolvimento vocês vão trabalhar cada um desses tópicos que vocês já colocaram lá em cima, e posteriormente fazer uma conclusão, ok? Então, boa produção. Eu confio bastante na inteligência de vocês. Eu sei que vão produzir coisas incríveis, tá bom? E tchau, tchau, gente. Estarei no privado para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau.